Olá, amigos! O tema de nossa aula de hoje do curso de Atualidades é a Constituição da República Federativa do Brasil completa 25 anos, pois foi promulgada em 1988 e estamos em 2013. Bem, essa Constituição ela foi fruto também dos movimentos que pediram as diretas já, os comícios das diretas, né, que aconteceram no Brasil na época, né? A nação, pois, queria modificação, queria mudar. Em 5 de outubro de 1988 foi promulgada a Constituição que vigora até hoje em nosso país. Certo? Ela foi fruto da vontade política, né, reinante na época, e teve como um dos grandes articuladores Ulisses Guimarães, o deputado Ulisses Guimarães, que era conhecido como o Senhor Diretas Já, ou o Senhor Diretas. Bem, para o nosso curso aqui, vai interessar também que a gente faça uma revisão das constituições anteriores do Brasil, perfeito? Colocando aqui algumas características delas, né, para que a gente tenha uma noção histórica de todo o processo que acompanhou para a confecção da Constituição de 1988. A nossa primeira Constituição foi lá nos idos de 1824, ou seja, quando da vigência do Império Brasileiro, né? Ela foi outorgada por Dom Pedro I. Ela teve até uma alcunha de Constituição da Mandioca. E o Dom Pedro tornou-se com ela um imperador constitucional. Era o chamado constitucionalismo absolutista. Ela foi, portanto, a Constituição outorgada que teve o Brasil, sendo sua primeira Constituição. Houve a implantação do chamado quarto poder com essa Constituição da Mandioca, que é o chamado poder moderador. Ocorreu um centralismo das decisões na mão do imperador, que inclusive dominava o poder moderador, né? A soberania popular não existia da forma que conhecemos hoje, e a representação política também sofria só fortes restrições, inclusive com representantes ligados a ter poder financeiro, né, para que pudessem concorrer. Esse quarto poder moderador era baseado em preceitos teóricos formulados por Benjamin Constant Botelho de Magalhães e foi alterado para atender os anseios absolutistas do imperador Dom Pedro I. O monarca continuava a exercer também as funções de chefe do executivo. Dom Pedro I era um monarca tipicamente europeu, né? E vivia atento aos acontecimentos no velho continente, como a restauração e o fim do período napoleônico, com a consequente Revolução do Porto em 1820. Né? Então, nós estamos, após isso, para o ano de 1891, que é a nossa próxima Constituição, nossa segunda Constituição, após a implantação da República Brasileira, né? Em 1891 foi feita essa Constituição. E o principal redator dela foi um homem bastante conhecido, o baiano Rui Barbosa. Ele estava lá presente nessa época. Ocorreu uma ruptura no status quo vigente à época, né, com a saída da monarquia e a entrada da república, né, o primeiro presidente, Deodoro da Fonseca, o Floriano Peixoto, e o regime monárquico, portanto, caiu, e essa Constituição foi a primeira Constituição republicana. E iniciou-se o chamado presidencialismo.
Então o presidente passou a ser uma figura bastante importante em nosso país, né? E até hoje existe o presidente. Bem, continuando, essa Constituição de 1891, ela teve inspiração na Constituição dos Estados Unidos, né? Era até a República dos Estados Unidos do Brasil, que existia à época. Não é esse nome hoje que nós temos, que é República Federativa do Brasil. E chegamos até a era de Getúlio Vargas, né? Que entrou em 1930 e uma Constituição foi feita em 1934, né? 1934 nós tivemos essa Constituição nova em relação à Constituição de 1891. Existia um certo compromisso entre o liberalismo e o intervencionismo, que Getúlio também queria manter, né? Foi a primeira Constituição da história do Brasil a conter importantes dispositivos inerentes aos direitos sociais, sendo esses direitos, esses dispositivos, baseados na Constituição alemã de 1919, que era a chamada Constituição Alemã de Weimar, né? E já foram empregados diversos direitos clássicos do liberalismo, que já eram consagrados no próprio ordenamento nacional desde 1891. O direito à liberdade, a segurança individual, a própria propriedade. É uma Constituição talvez de modelo corporativo, porque em sua constituinte a representação popular se dividia entre os membros eleitos pelo sufrágio universal e os membros representantes de diversas classes profissionais. Que essa representação foi retirada do modelo fascista lá do Benito Mussolini. O sufrágio era universal, secreto. Então, mas a era Vargas, ela continuou, né? E em 1937, ao chamado golpe de Vargas, né? E com isso foi uma nova Constituição implantada, uma Constituição bem mais rígida, né? Uma Constituição talvez ditatorial, né? O momento pedia isso, e era um momento de época de guerra, aquela iminência da Guerra Mundial. Houve uma ditadura com aspectos de desenvolvimento social, aspectos de Getúlio Vargas, o pai dos pobres, os direitos dos trabalhadores, né? Naquela época também. Ela talvez tenha sido a nossa Constituição com menos direitos ditos democráticos, né? Em todas as nossas Constituições. Portanto, é a nossa quarta Constituição em 1937. Então essa Constituição foi fruto de um pequeno grupo que detinha o poder à época, né? Como foi o caso da Constituição de 1924, né? Essa Constituição, ela, em 1937, centralizou o poder executivo e as funções de governo. Todo o poder era dado ao executivo, sem qualquer limitação existente. Porque essa Constituição ela regulamentou um novo regime político que surgiu à época, né? Pelo golpe perpetrado por Getúlio Vargas em 1937, né? Em decorrência daquele estopim que foi o Plano COI, né? Um dos episódios mais obscuros da história do Brasil. Ela foi denominada também, essa Constituição, de polaca. O Francisco Campos, o chamado Chico Ciência, ministro da Justiça, foi o seu principal redator, não é? Chico Ciência. É uma Constituição talvez não dotada de identidade própria, das aspirações dos integrantes da nacionalidade e também dos dispositivos expressos no texto. Não era, pois, uma Constituição legítima sob a perspectiva popular. É uma Constituição talvez apenas legal, né? Bem, continuando aqui nosso curso, nós temos aí, né, a chamada Constituição de 1946, que seria a nossa quinta Constituição. Ora, a Guerra Mundial acabou em 1945, né? O conflito entre as potências do eixo, né, e os aliados, né, em que Hitler, líder do eixo, né, Alemanha, Itália e Japão sobretudo,
foi vencido pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, sobretudo, né? A própria Rússia, né? Essa Constituição, ela veio trazer um novo modelo vigente no Brasil, né? O Getúlio Vargas já caiu também, e é a primeira Constituição que não foi elaborada talvez baseada em nenhum anteprojeto que fosse oferecido ao legislador para que ele debatesse sobre aquela Constituição prévia. A principal fonte dela foi a Constituição de 1934, porque era considerada até bem democrática, essa de 34, evidentemente, em contraponto de 1937. E levando aquela tendência mundial de rompimento com movimentos, né, ditos ditatoriais que existiam na época da guerra, na Itália, na Alemanha, na Iugoslávia, na Polônia, e tantos outros países, né? Não representou totalmente um estado do bem-estar social, né? Havia também uma predominância do projeto liberal conservador. Bem, a partir dessa Constituição, né, que pregava uma talvez livre iniciativa, chegou-se à implantação do regime militar no Brasil. Perfeito? Esse regime militar ele foi implantado em 31 de março de 1964. Perfeito? Para legitimar tal regime, evidentemente que necessitava-se de uma nova Constituição. Perfeito? E essa Constituição, não é? Ela veio assim, sob uma forma em 1969, né? E todo o poder estava nas mãos do Executivo, e foi uma Constituição predominantemente forte para centralizar o poder nas mãos do presidente. E caracterizou-se pela instituição dos chamados atos institucionais, os chamados AIs. Um regime militar que teve como presidentes Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo, né? Porque talvez antes da implantação da Constituição foram quase 20 anos de um período relativamente democrático, né? Que também apareceram crises nesse meio termo, como o próprio Jânio Quadros, que renunciou, né? Então o comando militar ele legislou através de atos institucionais que eram basicamente leis com eficácia constitucional, né? Continuando aqui nosso curso, né, nós vamos, a partir daí, houve um movimento no Brasil, né, pelas diretas já, né, com o final do governo militar, né, e chegamos à nossa Constituição atual de 1988, né, que pode ser considerada a oitava Constituição. Ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Bem, a distinção entre promulgada e outorgada, né, é que a promulgada é que ela é feita com base nos anseios populares, elaborada por representantes do povo. Já a outorgada é aquela imposta ao povo, normalmente fruto de ditaduras, né, de regimes fortes, né, autocráticos. A Constituição de 1988, ela teve elaboração em uma Assembleia Nacional Constituinte, né, que se reuniu de 1987 a 1988, né, para a redação da Carta, e teve a participação de muitos grupos sociais, muitos lobbies foram presentes nessa época. Foi chamada uma Constituição Democrática, né, que olhou basicamente para o povo. Basicamente para o povo. O governo para o povo, pelo povo. Como até hoje ela está em vigência, ela representa o mais longo período de democracia brasileira, né? Completando 25 anos de vigência. Ela foi elaborada em um momento de turbulência com a saída de um governo
da ditadura militar, né, para um governo democrático, né. Na própria elaboração da Constituição, né, discutiu-se o sistema de governo e também a extensão do mandato do Sarney, que na época era presidente, né. Vale lembrar que o Sarney assumiu a presidência depois da morte, né, do Tancredo Neves, que ele era o vice-governador de 1985 a 1990. Inclusive o Sarney citou a época que ele achava que essa Constituição de 1988 tornaria o Brasil ingovernável. Né? A opinião dele, o Sarney, lá do Maranhão. Lembrando que Sarney foi eleito, né, era vice-presidente, eleito presidente foi o Tancredo Neves pelo voto indireto, né, do Congresso, que estava em vigência na época. Foi com a convocação dessa Assembleia Nacional Constituinte para a elaboração da Carta, né? Ela foi instalada em 1º de fevereiro de 1987, e esse grupo de constituintes eleitos pelo povo, né, para a confecção dessa Constituição que até hoje está em evidência, né? O país recebeu essa nova Carta Constitucional e foi comandada, foi o mais importante parlamentar, foi o deputado Ulisses Guimarães, né? E essa Constituição substituiu a Constituição, né, da ditadura militar, né, que foi implantada em 1964. 593 parlamentares participaram de sua elaboração, né? 593 parlamentares. O Constituinte se iniciou com uma grande participação popular, porque a população acompanhava passo a passo os trabalhos da Assembleia, que elegeu de maneira livre e direta, por meio das programações do rádio, da televisão, a própria Voz do Brasil, que até hoje ainda existe, né? Existia um grande anseio popular à época de participação no momento político, né, de então. Esse sentimento nasceu depois da vitoriosa campanha das diretas já. Essa campanha conseguiu englobar pessoas de diversos pontos de vista políticos, pontos de vista diferentes, mas que estavam do mesmo lado quanto ao aspecto de defesa da liberdade democrática e da plena cidadania para o povo brasileiro, né? Para o povo brasileiro que via uma nova era nascer, né? Inclusive essa nova carta, ela implantou um mandato de injunção, né? Inovação jurídica. É uma ação constitucional que foi colocada à disposição de quem se considere titular de qualquer direito, prerrogativa ou liberdade não viáveis por falta de norma inferior exigida pela própria Constituição para sua regulamentação. Essa Constituição, essa própria Constituinte, ela englobou setores políticos muito diferenciados, né? Revelando que é um texto democrático. O Brasil, portanto, iniciou uma nova era a partir do momento da implantação dessa Constituição. Continuando aqui, como curiosidade, a gente tem que participou como constituinte da elaboração da Constituição de 1988 Itamar Franco, que depois veio a ser presidente do Brasil. Como ele foi presidente? Ele não foi eleito como presidente, ele era vice de Collor de Mello, né? O Collor de Mello das Alagoas teve um impeachment de seu governo, né? Depois do movimento aí dos caras pintadas e de outros mais, né? Então, o Collor ele foi o primeiro presidente eleito, né, diretamente após a promulgação da Constituição de 1988. E também foi o primeiro presidente a ter um impeachment no Brasil, né? Esse movimento dos caras pintados, né? Outros mais, seu impeachment foi transmitido pela televisão, pelo rádio, né? E teve um impeachment decretado por 2/3 dos deputados, no mínimo, para ter um impeachment, né? E o Collor de Mello, ele tentou renunciar assinando uma carta, né?
Mas essa carta não foi aceita, né, pelo Congresso, e ele foi realmente, né, dito ter um impeachment. E ele ficou 8 anos, né, sem seus mandatos, sem poder, né, se candidatar. Mas ele voltou. Hoje ele é senador, né, e é um senador também bastante atuante aí, né, pelo estado de Alagoas. Como o Sarney também, né, que já foi presidente, hoje é senador, né? Então o Collor ficou inelegível por 8 anos, depois ele voltou. Outro que foi constituinte, que se tornou presidente do Brasil, foi o famoso escritor Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, que entrou há pouco tempo aí para a Academia Brasileira de Letras, né? Ele era do PSDB, inclusive ele conseguiu a aprovação da chamada reeleição do presidente, que não existia. O terceiro constituinte que também virou presidente foi Luiz Inácio Lula da Silva, do movimento dos trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores, né? Ele governou por 8 anos e depois conseguiu que Dilma Rousseff ficasse na presidência, né? Também pelo PT, obviamente. Foram aproximadamente 80 emendas à Constituição nesses 25 anos, né? Outro que foi constituinte, que é bastante conhecido, é Aécio Neves, né, que é até candidato à presidência da República atualmente, né? Essa Constituição, ela permitiu a criação, né, ao longo de seus textos, de mais de 1000 municípios, né? Os 1000 municípios, evidentemente, que toda uma estrutura para que possa funcionar, câmaras de vereadores, prefeitos e vice-prefeitos, né? A máquina administrativa de cada município, né? Máquina que tem que funcionar. Outro, por exemplo, o estado de Tocantins, ele foi criado, né, por essa Constituição de 1988, que é a Constituição Cidadã, como falava Ulisses Guimarães, referia-se à Constituição como Constituição Cidadã. Então, pessoal, nós falamos aqui sobre as constituições brasileiras, né, mais especificamente sobre a de 1988. Espero que o assunto tenha sido compreendido, né? E mandem suas sugestões, seus comentários para o nosso canal. Grato pela atenção.